Fala pessoas, beleza? Eu sou o Eugênio, você está no Bora Mundo e nós vamos a um vídeo de filosofia, certo? Esse vídeo de filosofia nós estamos falando sobre política e hoje nós vamos falar sobre força, tá certo? Força porque é o seguinte, nós falamos sobre poder no vídeo passado e aí eu vou deixar o card aqui em cima, vai aparecer. Se você não viu, esse é o terceiro vídeo provavelmente de filosofia do tema política, clica aqui no card para você ver desde o primeiro, tá certo? É o seguinte, a gente vai falar sobre força, tá? Já falamos o que é política, já falamos o que é poder e agora nós vamos falar sobre o que é força. Primeira coisa importante que a gente precisa entender sobre força, tá certo? Nós entendemos que o poder é a possibilidade de agir. Lembra lá no vídeo passado? A possibilidade de agir. E o que é a força? A força é como esse poder vai intervir, como ele vai agir. Né? Quer dizer, já existe a possibilidade, já tem o poder, certo? Aquele partido político já tem o poder, vamos usar como exemplo. Determinado partido político já tem o poder. E ele vai usar o quê para interferir na realidade? Ele vai usar uma coisa chamada força. Então, ele não pode só ter o poder, porque o poder é uma licença para ele agir. Mas ele vai agir como? Qual é o instrumento de ação dele? É a força. Vamos começar então, certo? Agora você entendeu o que é a força. É essa possibilidade, esse instrumento final. É esse instrumento final que vai fazer ele intervir na realidade, certo? É o instrumento final. É o que fazer, certo? Vamos lá. Uma coisa importante aqui é o seguinte. Sempre que a sociedade fala força, existe um senso comum sobre força, tá? Geralmente, quando nós falamos força, exercer a força, o negócio foi a força, geralmente vem a ideia do quê? De força física, violência, coerção, certo? Essa coisa bruta física. Só que, na verdade, isso é uma das formas da força, certo? Como a gente disse aqui, ó, é o seguinte, a força é o quê? Ó, anota aí bonitinho, ó. Força, meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força é a forma que você usa para interferir nos comportamentos, nas questões, nas situações. Então, essa força nem sempre é física. Na verdade, a maior parte das forças políticas, elas não são físicas. São forças que vêm em cima de discursos, de falas, de posicionamentos ideológicos, né? Então a força, ela não é só esse embate físico. Ela acontece em vários níveis. Por quê? Porque força não é igual a ação física. Força é igual a como você vai mexer naquela realidade. Olha, eu vou usar a minha força de convencimento para convencer esses caras aqui a fazer uma manifestação comigo. Ele está exercendo uma força de convencimento, é uma força de discurso, e ele não está exercendo uma força física. Só que a força que ele tem, certo? É no discurso. Então, quando nós falamos que existe a política, lá no primeiro vídeo, quando nós falamos que essa política, ela tem que ter um poder, ela tem que ter uma possibilidade de agir, e para que ela consiga agir, ela tem que ter força, que é a ferramenta que ela vai usar para agir, nós estamos falando dessa força. Uma força que pode ser tanto física quanto uma força mental, uma força no discurso, uma força numa retórica, na lógica, certo? Vários tipos de forças, né? Que esse poder político vai se utilizar para intervir na realidade, para mudar uma realidade, para mexer em uma realidade. Tá entendendo? Quer que eu faça uma ilustração? Eu sou a política, certo? Eu tenho uma força, aliás, eu tenho um poder.
Eu posso. Toda vez que você lembrar da palavra poder, lembra do eu posso. Eu posso intervir naquela realidade. Qual é aquela realidade? Aquela realidade ali é que tem uma tomada que está dando curto. Qual é a força que eu preciso exercer primeiramente para resolver aquele problema? A minha força vai ser, que eu não tenho aqui obviamente, uma chave de fenda. Então a força é a ferramenta que vai chegar na realidade e vai mexer na realidade, vai intervir na realidade, certo? Fica fácil também quando eu pergunto para você qual é a sua força familiar, né? Como pai, como mãe, como filho, seja lá como for, né? Então quer dizer, se você pensar assim, o seu papel, qual a sua força como profissional, você vai conseguir pensar melhor o que é essa força. Mas esses 3 pontos eu acho que ficou claro, né? A política, o poder, e o poder ele vai usar uma determinada força para intervir na realidade. Certo? Isso é importantíssimo. Bom, um exemplo maravilhoso sobre força aqui. A relação amorosa. A relação amorosa é exatamente um tipo de relação de força, certo? E aí nós já estamos entrando num campo interessante sobre a força e as relações de força. Como assim a relação amorosa é uma relação de forças? É uma relação amorosa, geralmente, ela é composta por 2 elementos, né? Por um casal, por 2 elementos que estão compartilhando esse sentimento amoroso, né? E entre eles existe uma relação aonde constrói uma situação de manter o outro junto comigo, agradar o outro, convencer o outro de algumas formas das quais eu tenho como comportamento. Então, existe uma força sempre de manter-se junto com o outro, agradar o outro e viver esta dinâmica de amor com o outro. Um exercendo força sobre o outro, usando as suas ferramentas. Por que que um pode usar, um está usando as suas ferramentas de força um no outro? Porque eles são um par. É um relacionamento de amor, eu tô dando como exemplo um par, tá? 2 pessoas. E como eu tenho um poder sobre essa pessoa, porque eu tô no relacionamento com ela, e quando eu tô no relacionamento com ela, abrem brechas de poder, quando eu tiver numa brecha de poder fazer alguma coisa, eu vou usar uma ferramenta, certo? Essa ferramenta é uma força, né? Então isso é muito importante. Então quer dizer, as relações amorosas é um exemplo sobre relações de força, tá certo? Bom, o que a gente pode pensar então no final aqui é o seguinte. Vamos fazer uma reflexão final. O que você precisa entender? Pareceu tudo muito técnico talvez, mas eu acho que ficou claro. Vamos entender que é o seguinte, a gente está falando de uma coisa só. A gente falou no primeiro vídeo que existe uma política, segundo, que essa política ela tem que ter um poder, e esse poder, ele para ele ser legítimo, para ele realmente poder fazer algo, interferir na realidade, ele tem que ter uma ferramenta. E essa ferramenta é a força, certo? Seja lá qual for o tipo de força, se for uma força física, uma força de discurso, tá certo? Uma força de comportamento, seja lá qual for, essa política, agora que ela tem esse poder, para que ela se manifeste na realidade e ela mude a realidade, intervenha na realidade, ela precisa ter uma força, certo? Agora você sabe o que é essa força dentro da política, certo? Porque é isso que a gente está construindo aqui. Essa construção da filosofia sobre o que é política, na política tem que ter força, a força você tem que ter um poder, então esses 3 são relacionados, tá certo? E esses 3 vão construindo o que é a política moderna, certo? Acho que você entendeu, acho que ficou claro. Então é isso, olha só. É importante você ver todos os vídeos se você quer entender melhor, passo a passo, porque vai te construindo uma ideia muito bacana, certo? Aqui na descrição tem livros que eu indico de filosofia, de sociologia, de história. Um monte de livro bacana, livros que eu indico inclusive pessoalmente que eu gosto, tá certo? Também vai ter o link do podcast do Bora Mundo. É um podcast que eu faço de vez em quando ali, com temas muito legais, certo? Bom, eu acho que é isso até hoje. Pra você que não sabe, eu tô usando o livro, deixa eu ver se ele tá aqui, não tá. É o livro, até tá, esse pequenininho aqui, ó. É o livro Filosofando, tá? Vale muito a pena. Ele é o melhor livro de filosofia para estudo. Livro curto, muito
conciso, muitos temas, vale muito a pena. O link dele também tá aqui na descrição se você quiser comprá-lo, tá? Compre pelo link do canal para ajudar o canal. Acho que é isso, então. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser bacana, que nós vamos falar sobre o Estado e o poder, tá certo? Então agora a gente vai descobrir que vai ter um Estado e que esse Estado ele precisa ter poder e como é que ele vai... E como é que esse poder acontece no Estado. Vai ser inclusive um pouquinho de aula de história, vai ser bem legal, você vai gostar. Até o próximo vídeo, valeu!